Notícias daqui. Oferecimento Mobilar, M-Brum, Odonto Excellence, Sagitália. Notícias daqui. E no dia 12 de março, o governo do estado decretou situação de emergência em saúde pública em todo o Rio Grande do Sul devido à dengue. A medida visa a prevenção, controle e atenção à saúde diante do risco epidemiológico à população pela epidemia da doença. Lembrando que a dengue já está presente em mais de 90% dos municípios gaúchos. Aqui em São Luís Gonzaga, mais de 50 casos da doença já foram confirmados e diversos outros seguem sob suspeita. No combate à doença, o setor de vigilância ambiental, por meio da equipe de combate a endemias, desenvolve diversas ações de prevenção. Eu estou aqui com o coordenador do setor de vigilância ambiental, Joel dos Santos. Bem, Joel, eu gostaria então, para começar, quais os protocolos que o setor adota em casos confirmados de dengue? Quando tem aquele paciente confirmado, o que é feito? Primeiramente, boa tarde, Larissa. Então, assim, quando é confirmado um caso de dengue, a gente vai fazer os raios, propriamente dito, né, que a gente fala. Então, são 300 metros, nós fizemos uma varredura de 300 metros, né, 150 a partir da casa da pessoa, né, que foi confirmado. Os agentes de combate a endemias, né, eles vão nas casas, visitam as casas, fazem coletas. Então, nós passamos a UBV, né, com a máquina Costal que nós temos aqui em São Luís Gonzaga, uma máquina emprestada, que o Estado nos emprestou. Então, nós passamos, quando tem casos confirmados, né, nós passamos ao redor da residência e também dos quarteirões adjacentes ali. Tá? Joel, em que outros locais são realizadas borrifações? As borrifações, elas são usadas também nos PEs, né? Como é esse local aqui, que nós vamos fazer também, né? Nos PEs, que são as borracharias, são os ferros velhos, né? Que são visitados de 15 em 15 dias. Nós temos um agente que vai lá visitar esses PEs, né? E também lá é feita esta borrifação. Então, nós temos a borrifação intradomiciliar, que agora o Estado está adotando, é um novo projeto aí que o Estado está adotando, né? Então ela é dentro da residência, né? Já está falando intradomiciliar, né? Então a gente vai e passa em alguns cômodos da residência esse inseticida, né? Tá? O agente vai lá e passa, né? Tem um protocolo também, que é de exigência do Ministério da Saúde, e a gente procura atender todos esses protocolos, né? Joel, também gostaria que você comentasse sobre a questão das ovitrampas, que é um projeto que já vem sendo realizado do município, acho que desde o ano passado, né? Isso, as ovitrampas também é um projeto que foi lançado, né, pelo governo do estado, pela 12ª Coordenadoria, e a gente atendeu a eles, né, e a gente está colocando na cidade, primeiramente colocamos 50 ovitrampas, né, e na realidade as ovitrampas são para nós ter um controle, elas são armadilhas para os ovos da fêmea do Aedes aegypti, né? Não é armadilha para o mosquito propriamente dito, tá? Então, a partir dessas armadilhas vai ser feita a contagem desses ovos para nós trabalhar mais focado, né? Aonde der mais ovos, ali nós vamos trabalhar, né? Tá? Joel, atualmente quantos membros possui a equipe de combate às endemias? E nesse trabalho de campo diário que vocês realizam, qual é a percepção da situação do município? Nós contamos hoje com 10 agentes de combate a endemias, né? E a situação do nosso município ela é bem complicada, eu posso dizer assim, para te falar bem a verdade, né? Porque há uns quantos bairros, né? E para esses 11 agentes atenderem, né? É bem complicado, a gente não consegue atender a todos, né? Então é L mais T, é o PVE, que é o raio, né? As visitas normais, as ovitrampas, as borrifações, temos que passar o BV também, né?
Então, às vezes se torna bem trabalhoso. Claro que a gente tenta conciliar tudo para poder atender, né, a nossa comunidade aí. Também essa importância do apoio da população, né, nessa luta com vocês. Muito importante, até seria o mais importante, né, porque o nosso trabalho, né, o trabalho do agente de combate a endemias, ele é de prevenção, né, ele é preventivo. Então tu vai chegar na residência lá, tu não vai virar água, né, tu vai pedir para a pessoa virar água, é ela que vai cuidar o pátio, né, a partir da tua visita ali, né, a pessoa mesmo vai estar cuidando da sua residência, né, tá olhando todos os dias, né, até porque o agente de combate a endemias, ele vem de 2, 3 meses, às vezes dependendo do problema, como agora, né, que a gente está tendo muitos casos, então dificulta bastante para fazer essa visita, né, diária. Então nós vamos fazer uma abordagem, né, o morador aqui dessa residência, tá? Nós vamos aguardar, ele tá vindo aí para nos receber, então, para nós mostrar como que é a nossa visita no dia a dia normal, né, do agente de combate a endemias. Joel, há quanto tempo você trabalha nessa parte do combate às endemias no município? São 9 anos. E você, Cláudia? 9 anos também que entramos juntos. E nesses 9 anos, o que já aconteceu assim nessa rotina de trabalho de vocês, visitando as casas do município em todos os bairros? O que já aconteceu assim de mais comum, mas também que é comum para a profissão, mas é bem inusitado? E aí dificulta também, né? São muitas situações, né? Assim, às vezes o pessoal não quer nos receber, né? Ou fica dentro de casa e não nos atende, né? A gente muitas vezes vê que o morador tá em casa, mas deu uma espiadinha na janela, não nos recebe. Acontece muito isso. Isso é diário, né, Joel? De não nos receber, assim. E quando a gente vê que é uma situação bem crítica, né? Às vezes teve casos de a gente ter que pedir apoio à polícia, né? Para poder entrar nas residências, porque a gente sabe que é até por denúncia de vizinhos, ou que a gente sabe que o fundo está bem crítico, tem muito acúmulo de água, né? E o morador não nos deixou entrar, então a gente aciona e pede ajuda, né, a Polícia Ambiental para nos acompanhar daí, quando acontece isso. Vocês estavam comentando sobre a questão dos cachorros, dos animais de estimação, como é que é essa relação da equipe, se é uma pessoa estranha, né, entrando na residência e os animais domésticos? Isso, é bem complicado, então a gente chega como aqui, né, e daí a gente já fala com o morador, pede para ele prender, né, os animais, e aí a gente consegue adentrar na residência, né, mas já aconteceu muitos casos de a gente próprio ser mordido por animal, né, eu já 3 vezes e a Cláudia também, né, Cláudia? Eu também estava gestante na época e estava nos dias já, quase os dias de fazer a cesariana e um cachorro me pegou, mas graças a Deus não foi muita coisa, assim, né, mas a gente tá sempre suscetível, né, ao risco. E muitas vezes a gente depara em situações que o morador diz que o cachorro não apresenta perigo, que tu pode entrar. Diz assim, não, você pode entrar que ele não apresenta perigo. Mas já aconteceu da gente entrar e o cachorro estranhar, então é uma pessoa estranha que tá entrando naquele local, né. E a gente já foi mordido, né, até por animais que o dono acha que são confiáveis, né. E não, na verdade, não são. Então a gente sempre tem que estar com cuidado, né. A gente prefere que o morador prenda o cachorro, mesmo que for não apresentar perigo, né? E por a gente ser uma pessoa estranha, né, à residência, então o animal ele vai ter vai tomar uma atitude ali de guarda, né? Aí vai querer atacar muitas vezes, né? Tu vê que em qualquer local, né, pode servir de criador. Aqui é o pote do cachorro, né, provavelmente ele ficou a água alguns dias, né, então por isso a importância da gente, ao retirar a água, sempre lavar, né, lavar ao redor do pote, passar uma esponja, porque ao momento que eu tirei essa água aqui, aí eu não fiz a higiene do pote, se eu colocar água de novo, amanhã ou depois já vai ter larvas, porque provavelmente ficou ovos grudados na parede do recipiente. Então, por isso a importância de fazer a higienização, né? Sim, a gente instrui o morador, né? Sempre fazer a lavagem, então, do pote, do recipiente, né? Do que for, né? Que tiver água ali. Então,
tem a presença de ovos da fêmea do Aedes aegypti, né? Ao momento que a gente encontrou larva no local, a gente faz a coleta, né? Essa coleta de larvas, a gente manda para o laboratório para ser analisado. Essa análise, assim, ó, vai identificar se ele é uma coleta de Aedes aegypti, uma larva de Aedes aegypti, ou é de outro mosquito, né? Pode ser do mosquito borrachudo, qualquer outro mosquito que seja o nosso aqui, ou Aedes, que a cidade também está infestada de Aedes. Esses dados vão nos permitir a gente ver o quanto a cidade está infestada. De tantas amostras que foram analisadas, quantas amostras foram positivas para Aedes. Isso vai nos dar parâmetros para a gente analisar o quanto a cidade está infestada, o quanto cada bairro está infestado, né? Se tem a presença de Aedes em todos os bairros, isso que nos permite através dessas coletas que a gente realiza nas visitas daí. É uma coleta de larvas, né? A gente põe as larvas aqui dentro, a gente usa o álcool, né, para conservar, e aí essas coletas são enviadas para o laboratório, daí para análise em Santo Ângelo, né? Hoje é enviado em Santo Ângelo, e aí vem os resultados depois para nós, para a gente ter uma base de dados daí. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Audiotech, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditechassessoria.com.br. Venha conosco conhecer a M-Brum. Hotel e Daycare, com 2 ambientes, um interno climatizado e outro ambiente externo com chafariz e piscina para o seu animal se divertir. M-Brum, conosco seu pet está em casa. Não basta apenas ter clientes satisfeitos. A Odonto Excelência prioriza pelo encantamento de seus 15 mil pacientes atendidos todos os dias. Implantes dentários, aparelho ortodôntico ou harmonização facial. Sorria para a Odonto Excelência e faça seu tratamento, porque aqui você decide. Agende já a sua avaliação. Odonto Excelência, o seu lugar é aqui. Clínica Sagitália, ela foi criada com o intuito de trazer ao paciente que ele tenha um atendimento multidisciplinar em um só local. Então, aqui na clínica, você vai encontrar, além do tratamento médico, outros tipos de acompanhamento para melhorar sua qualidade de vida. Bem, vamos conversar então com a secretária de Educação, Marisa Calenditz, que também no ano passado acabou tendo dengue, acabou contraindo a doença. Marisa, quais foram os sintomas assim que fizeram você desconfiar assim, opa, isso aqui não tá normal, não é aquelas doenças já conhecidas como uma gripe, um resfriado? O que fez você se alertar para que poderia ser um caso de dengue? Então, os primeiros sintomas, eles vieram na minha filha. A minha filha, que tinha 14 anos. Ela começou a sentir dor de cabeça, se sentir mal, dor no corpo. E logo, uns 2, 3 dias depois, começou em mim esses mesmos sintomas. Ao procurar o posto de saúde, nós fomos com a intenção de acharmos que era Covid. E aí fizemos o teste de Covid e deu negativo. E realmente a gente não tinha coriza, não tinha sintomas gripais. Era só uma dor no corpo, uma dor de cabeça muito agressiva,
uma dor atrás do olho e a palma da mão avermelhada, que foi o primeiro sintoma que a enfermeira percebeu. Ela disse: acho que vocês estão com dengue, vocês observam mais uns dias, tomam paracetamol, né, que é a medicação que daria para tomar, mas assim, ó, é bem complicadinhos os sintomas, assim, por isso que eu hoje me preocupo muito e cuido muito para usar formas de prevenção, para cuidar o pátio, porque a gente, quando vê falar em dengue, a gente não imagina que os sintomas são tão agressivos. Eu fiquei uma semana sem condições de trabalhar, sem condições de ler, olhar TV, sem condições de olhar o celular para responder as mensagens. Então foram 7 dias que eu fiquei deitada numa cama, eu e a minha filha, no caso. Também tive uma colega que teve no mesmo período e ela teve desmaios, ela foi até para o hospital, né? Então, assim, ó, são sintomas bem fortes. Até para quem teve Covid, são piores que os sintomas do Covid. Certo, então vamos conversar com o empresário Alain Brandi, que está em recuperação da dengue. Alain, gostaria que você comentasse como você desconfiou que era dengue, que você estranhou, assim, o que aconteceu quando iniciaram os sintomas? Primeiramente, o primeiro sintoma assim, foi febre e calafrios, muito assim, tipo, me tremia muito e estava com uma febre bem alta, até estava 38,2 a primeira tirada, né, que nós tiramos da febre, e passou uma hora depois, já foi para 39,5 e ela manteve esse período de uns 3 dias de 38,2 a 39 de febre. E como está sendo essa recuperação? Foram quantos dias assim de sintomas que foi aquele que realmente te impossibilitou, te incapacitou de poder seguir a tua rotina? Olha, eu fiquei uns 4 dias ruim, muita febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, essa parte assim interna do olho era muito forte a dor, uma dor de cabeça que nem nos dias normais que a gente tem, do cansaço que a gente tem, não se compara a dor, e a dor nas vistas é muito forte. Mas e agora no estágio de recuperação, como você se sente? Como você está? No momento eu tô bem, mas assim eu sinto um cansaço ainda, né? Estou suando bastante, até acho que mais do que o normal, além do calor, um suor diferente, frio, e estamos se recuperando devagarinho, mas em si um cansaço ainda muito grande. Alain, e quando você recebeu a confirmação que era dengue? Foi numa quarta-feira, dia 6/3 agora. É decorrente da dengue, que sai no corpo. Tem gente que teve mais parte do corpo, tem gente que tem menos parte do corpo. Eu, a princípio, foi mais na minha perna esquerda, e daí ela começou uns roxos. E daí tava começando nessa perna aqui, ó. Só que essa aqui tá bem menos aparecendo essas manchas. E você sente coceira? Ela chega a coçar? A princípio parece às vezes que tem alguma coisa por dentro, assim, sabe? Uma coisa, mas não é aquela coceira de tu se coçar. Aí tu passa a mão assim, logo já dá uma aliviada. E a dermatologista foi comentado que pode ser da dengue, sequela? Dengue. Tanto que eu já ganhei uma pomada pra me passar pra dar uma aliviada na coceira. Vamos conversar agora com a médica Daniela Gobi, que também atua como plantonista no Hospital São Luís Gonzaga. Bem, Daniela, nessa sua rotina junto ao hospital, como você tem percebido os casos de dengue no município? Existe esse aumento? Está acontecendo uma grande demanda? Boa tarde, então, para todo mundo que está nos assistindo. Assim, nós temos uma demanda bem crescente, principalmente agora nessas 2 últimas semanas de casos de dengue, né? Eu conversei hoje de manhã com a responsável ali do município por a contabilização dos casos. Nós temos hoje 60 casos confirmados de dengue em São Luís. São 62 testes, na verdade, positivos, porém 2 eram de pessoas de outros municípios que estavam passando por aqui e testaram positivo, né? O que a gente vê, então, além desse aumento, né, dos casos, é que a população está conseguindo buscar o atendimento no momento adequado, no início dos sintomas. A gente sempre lembra que depois do 2º para o 3º dia de sintomas é que a gente consegue fazer o teste rápido, né, do NS1.
para detectar. Então, o pessoal está orientado a buscar o atendimento, né, quando tem os sintomas sugestivos, e está testando quando a gente não chega muito cedo, às vezes no hospital ou no posto de saúde ou para o médico particular, a gente consegue pelo menos pedir um hemograma e ver se tem algum sinal sugestivo até que dê o tempo do teste positivar e já passa as orientações, todas as medicações. E quais são os sintomas que o paciente tem que ficar alerta? Nós estamos tendo sintomas gastrointestinais, né? Diarreia, vômito, dor abdominal, a febre, que é o sintoma, assim, que o pessoal mais se assusta, né? Uma febre alta, repentina, 38 a 39 graus, que baixa com a medicação, mas logo sobe de novo, a dor no corpo, dor de cabeça e as manchas, né? As manchas vermelhas, as petequias pelo corpo. Doutora, acho que seria interessante a gente fazer uma separação do que fazer e o que não fazer quando o paciente está com aquela suspeita de dengue. No primeiro momento, então, eu apresentei algum sintoma que eu estou achando esquisito, o que eu devo fazer? Em primeiro lugar, a gente sempre orienta a hidratação, né? O pilar, assim, mais importante do tratamento da dengue é a hidratação. Então, desde que você iniciou aquele sintoma que você pense, posso estar com dengue, vamos ver o que vai dar nas próximas horas, já começa a hidratação. Monitorar a febre, a diarreia, se vai ter sangramento junto com a diarreia ou não, número de vezes que vomitou, né? A intensidade das dores se está piorando. De tratamento, a gente está orientando apenas paracetamol e dipirona para dores e febre, né? Junto com a hidratação. O que não fazer, a gente sabe que não podemos utilizar anti-inflamatórios, né? O ibuprofeno, que é muito utilizado, principalmente em crianças, cetoprofeno, nimesulida. O AS, quem faz uso de AS, a gente faz aquele contrabalanço de continuar com AS, suspender por um tempo e depois retornar, ou se aquele paciente tem a indicação de manter o AS, a gente mantém, né? Discute isso com o pessoal da cardiologia junto. Então, em primeiro lugar, não fazer é tomar essas medicações, não pode se apavorar, né? Pensar que é o fim do mundo, não. Monitorar os sintomas e a partir do segundo dia, sim, e buscar fazer o teste do NS1, né? Nós temos nos laboratórios da cidade, temos ali no hospital que para alguns a gente precisa, né? Vai mudar a nossa conduta no momento, saber se é dengue ou se é alguma outra virose, aí a gente consegue solicitar ali. Temos também muitas viroses gastrointestinais que não são dengue e temos também um aumento de número de casos de Covid acontecendo. Então tem essa mistura, né, de viroses, todas são doenças virais e que a gente precisa esmiuçar e distinguir os sintomas para fazer o diagnóstico e o tratamento correto. Era essa questão até que eu vou comentar com você. Pode existir essa confusão de a pessoa não saber se é dengue ou se é Covid? É muito semelhante? É muito semelhante, né? Principalmente na parte dos sintomas, como a gente fala, do organismo, né? Os sistêmicos, a febre, a dor no corpo, né? Aquele cansaço, a pessoa fica prostrada, ela não tem vontade de fazer as coisas, né? Isso são comum para os dois. No Covid, a gente observa sintomas respiratórios, dor de garganta, tosse, nariz trancado, aquela coriza, aquela secreção. O que não é tão comum da dengue, mas pode acontecer, né? O sintoma diarreia e vômito é presente nas duas doenças também. Então, a gente tem que ir conversando com o paciente e tentando distinguir o que é um e o que é outro. Às vezes, a gente não consegue, né? Só na anamnese e no exame físico, e aí precisa realizar os dois testes. Mas na maioria das vezes a gente já distingue e já orienta o paciente o que testar, né? Qual das duas viroses testar. E o apoio da população é fundamental na luta contra a dengue. Então pedimos para você, na sua residência, que mantenha os pátios limpos, evite o acúmulo de água e também use repelente. O Notícias Daqui retorna na próxima quarta-feira, às 20h30, no canal do YouTube da TV Daqui. Até lá!